Vocês sabiam que 95% dos casamentos no Brasil ainda são arranjados? Se esse dado surpreendeu vocês, pensem que isso não é só no Brasil. Isso é uma realidade em todo o mundo. A gente ainda tem um percentual para cima da quase de 90% de casamentos que são arranjados. Eu não estou falando aqui do casamento matrimonial ou de relações entre duas pessoas adultas. Eu estou falando do casamento entre o estudante e a aprendizagem, ou entre as pessoas e a aprendizagem. Vamos analisar como a humanidade evoluiu nessa questão das relações. No passado, os casamentos eram arranjados. Vocês já imaginaram como seria a vida de vocês hoje se vocês tivessem que estar convivendo com alguém ou futuramente fossem conviver com alguém que vocês não tivessem escolhido e que tivesse sido direcionado para vocês? As crianças e os adolescentes convivem com essa realidade todo dia. De que forma? Sendo casados com conteúdos e com conhecimentos que eles não se apaixonaram, que não chama a atenção deles, que não é algo que foi uma escolha deles, mas sim que é algo que o nosso sistema impõe, assim como antigamente o nosso sistema trazia a relação entre as pessoas como algo escolhido por outros. Parem e pensem, quantos de vocês no seu processo educativo não gostavam de muitas coisas que vocês fizeram e aprenderam? Como seria diferente se, ao invés de nós termos que fazer todos da mesma forma, nós pudéssemos escolher aquilo que a gente amasse estudar? Hoje se fala num conceito que se chama educação personalizada, e se tem uma bandeira disso. Como eu vou fazer educação personalizada num sistema que não me permite escolher o que eu quero estudar ou com quem eu quero casar? Quando eu encontro alguém que eu sinto que essa pessoa é a pessoa que eu escolhi para mim, o que acontece? Você fica vivo, você se interessa, você vai querer saber mais sobre aquilo. Como seria se o aluno pudesse se apaixonar por um conteúdo e se destinar a estudar aquilo? Certamente algumas pessoas diriam, mas vai ter muita coisa que ele precisa saber e ele não vai fazer. Ele vai deixar de lado porque ele só vai fazer o que ele ama. Gente, quando você está numa relação entre duas pessoas, você ganha de presente sogro, sogra, tio, tia, cunhados e por aí vai, certo? E o que a gente aprende a fazer com isso? A gente aprende a conviver com eles. E a gente aprende a entender que nesse universo que está junto, a gente vai descobrindo coisas lindas sobre pessoas que formam isso e vai descobrindo, essa aqui eu gostei, quero ela para minha vida, essa aqui eu vou aprender. Isso pode ser feito com conteúdo. Eu posso ter um conteúdo, uma condição, aonde eu me apaixonei por uma determinada experiência que eu vivi, num processo aonde eu fui submetido a um Arduino, que é um software com uma placa que me permite entender como a física funciona. Para mim entender esse processo, eu vou ver que conhecimentos estão dentro dele e como eu me apaixono ou não desse conhecimento. E o que eu quero ou não para mim. Essa forma de olhar, ela é totalmente diferente e ela muda o nosso conceito. Ela muda a forma como a educação acontece. Se a gente analisar agora a relação entre o professor e o seu processo de aprendizagem, o seu processo de aprendizado, nós queremos que uma escola mude, nós queremos que o processo de educação mude, mas os professores só conhecem casamento arranjado. Por quê? Porque eles aprenderam desta forma. Eles aprenderam com alguém que, quando estava ensinando eles a amar, estava ensinando eles a amar para uma situação que era arranjada. Eles não sabem fazer diferente. E o que a gente precisa fazer? A gente precisa mudar esse processo. A gente precisa mudar essa forma de olhar. Essa analogia com a família, ela nos permite passear por todos os conceitos da educação, por todos. Vocês já imaginaram a gente poder fazer planos
alunos na nossa vida? Quando a gente planeja ter filhos, a gente tem filhos que são diferentes, a gente não consegue educar os filhos da mesma forma. E até é comum aquela expressão que diz assim: mas eu trato meus filhos exatamente da mesma forma e eles acham que eu os valorizo diferente. Por quê? Porque as pessoas são diferentes, elas querem ser tratadas diferente. Eu tratar as pessoas diferentes significa valorizar a singularidade dela e estar tratando elas com o mesmo valor, com a mesma intensidade. Isso na educação é eu fazer um processo que se chama trilha de aprendizagem. É eu poder ter caminhos diferentes para me levar o meu aluno nesse processo. Se nós não começarmos a olhar para isso, não adianta a gente sonhar, a mudança não vai acontecer. E quando a gente fala em aprendizagem, a gente não está falando apenas em sala de aula, a gente está falando em aprendizagem para a vida. Nós estamos vivendo num momento onde a gente aprende a todo dia. E eu quero lançar uma pergunta para vocês, e pensem nisso. Quando foi o momento que vocês aprenderam uma coisa nova? Eu me pergunto isso todo dia, e eu particularmente me sinto frustrada o dia que eu não consigo aprender uma coisa nova. Porque o nosso mundo está cocriando e está evoluindo justamente pela capacidade que a gente tem de personalizar, de ter trilhas, de cocriar e de aprender. E isso é para a vida. Nós fizemos planos, nós fizemos projetos para a gente crescer, para a gente casar, para a gente ter filhos. Se a gente olhar para isso, para esse conceito da educação personalizada, da trilha de aprendizagem, a gente leva os alunos para a educação por projetos, que é essa questão de projetar a vida. Isso vai dar uma mudança significativa. O que eu quero deixar claro aqui é que não adianta essa mudança partir só das escolas, porque a nossa sociedade não está pronta para receber isso. Infelizmente, muitos pais querem o quê? Um casamento arranjado para os seus filhos com o Enem, com o vestibular, que é aquele conteúdo que está pronto. E não um projeto de vida que faz com que eles descubram nos seus filhos o seu talento. Façam a alma deles dançar com o conhecimento. Esse é o olhar que eu quero trazer. Nós precisamos hackear esse processo em conjunto. As pessoas, as escolas, os professores e os estudantes. Reconectar a educação com o processo de aprendizagem é a gente poder usar o mundo que está aqui. É usar as tecnologias, é conectar, é despertar a criatividade nesse viés. Nós não vamos mudar nada se as pessoas não trabalharem a educação numa visão diferente e se nós não formos criativos. A criatividade pressupõe uma coisa muito importante dentro da educação, que são as competências socioemocionais. E eu não desenvolvo isso se eu condiciono as pessoas a seguirem algo que está pré-estabelecido. Eu não desenvolvo uma capacidade de uma pessoa amar de uma forma diferente algo se ela foi condicionada e eu escolhi aquilo para ela. Eu preciso ter essa criatividade. Então o convite, gente, é que para a gente possa fazer essa mudança nos meios que a gente está. Quem é pai e mãe que olhe para isso e se a escola não possibilite, incentive o seu aluno, o seu filho a descobrir o seu talento, a se conectar com a sua essência e fazer com que isso realmente brilhe a alma. Que ele olhe para um saber que ele quer e se conecte com isso e ele vai aprender isso. Muitas vezes as crianças têm hoje uma capacidade de ir além daquele conhecimento que está lá. Muito além. E vocês também. E o meu convite é para que vocês coloquem uma meta na vida de vocês. Procurem aprender a cada dia uma coisa nova. Esse é um passo para a gente poder reconectar, sim, a educação com a aprendizagem. Porque enquanto o professor não aprender a aprender e a gente não possibilitar para ele, nos processos de capacitação dele, que ele tenha esse casamento diferenciado com o saber, nós não vamos fazer mudanças. E enquanto os pais e os próprios adolescentes e nós não nos apaixonarmos por essa visão diferente da aprendizagem, a gente também não vai mudar. Rubem Alves já dizia: as pessoas, antes de serem especialistas em qualquer coisa, precisam ser especialistas da vida e inspiradores de sonhos. Muito obrigada.